Eu fui criado por meu pai tão carinhoso, tinha tudo, paz, amor, era demais. Mas um dia, sem pensar, caí no mundo, me enganou.
nosso texto base da nossa meditação da noite está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13, onde diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Amém? Que o Senhor nos abençoe com esse texto, onde vamos pensar hoje aí na boa influência. Boa influência. Uma pessoa é influente quando tem aí a capacidade de influenciar outra pessoa, não é? Isso acontece na sociedade, acontece no nosso meio, e muitas pessoas tomaram ou deixaram de tomar alguma decisão por conta de uma influência, né? De repente alguém estava pensando em tomar uma decisão, mas foi influenciado a não tomar essa decisão, ou foi influenciado a tomar uma decisão que talvez não tomasse se não fosse influenciado. Então, influência é assim como um certo poder, né, que pode ser exercido sobre outra pessoa. Influência é isso, né? Uma pessoa tem aí a capacidade de influenciar outra pessoa. E essa influência pode ser boa ou má, né? Uma pessoa pode ser má, influenciada, e aí fazer as coisas erradas, porque foi má influenciada. E também a pessoa pode fazer boas coisas sendo bem influenciada. Eu quero pensar com os irmãos uma influência boa influência, ou seja, a capacidade de influenciar as pessoas para o bem, para fazer o bem, fazer o que é certo. A boa influência, ela é preservadora, como diz o texto já lido: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que há de ser, de restaurar? Tem versão que fala salgar. Dentro desse contexto aí, Jesus está falando com os seus discípulos, e quase todos eles eram pescadores, né? E naquela época, não como hoje, que há meios de conservar o pescado, gelo, né? Equipamento que gela, né? Freezer. Naquela época não tinha isso. Então tinha que ser na base do sal mesmo, né? Na base do sal mesmo. Quem já viveu assim em tempos mais antigos, ou não tão antigos, de repente viveu aí em lugar onde não tem luz elétrica, não é? Então tinha que ser sempre ali a comida salgada, a carne salgada, o peixe salgado, né? Isso é muito bom, mas naquela época era uma necessidade, porque não havia ainda os meios que temos hoje para preservar. Então o Senhor está falando a um grupo de pessoas que sabia a utilidade do sal, né? A capacidade de preservar a integridade do alimento. Então, nesse sentido que o Senhor está falando, a boa influência, ela preserva o caráter, livrando da corrupção. Eu tive olhando, assim, analisando a palavra corrupção, porque hoje, em nossa época, é tão falada essa palavra, a gente sempre ouve muito na televisão, e entre várias definições está lá alteração das características originais de algo. Alteração das características originais de algo. Então, todo ser humano é corrupto, porque a sua característica foi alterada. O homem não é mais aquele que foi criado lá no Éden. Adão, sem pecado, puro, santo, mas ele pecou, se corrompeu. Então a característica humana já não é mais original. A origem era aquela que Adão foi criado antes de pecar. Então o ser humano, ele é corrupto. O que a gente vê na televisão aí os políticos corruptos, porque mexem com muito volume, isso traz prejuízo para a nação, e é uma coisa muito visível,
Mas a corrupção está em todo lugar. E o Senhor Jesus diz: aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Muita gente que age de uma forma, de uma maneira corrupta, e não é muito visível porque é corrupto em poucas coisas. É diferente de um político lá, onde mexe com muito dinheiro e por conta disso traz muito prejuízo para a sociedade. Mas o que quer dizer, irmãos, é que a natureza humana ela é corrompida. Ela é corrompida, ela já não é mais original. E a boa influência é uma alavanca para a consagração. Em Cristo, nós estamos voltando à origem, nós estamos voltando àquela imagem de Deus. O homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus, e nós sabemos que essa imagem ficou aí alterada, distorcida por conta do pecado. Já não é mais aquela imagem original de Adão antes de pecar. E em Cristo nós vamos voltando àquela imagem. Em Cristo nós vamos sendo aperfeiçoados e vamos aí a cada dia sendo melhorado. E a boa influência é uma alavanca para a consagração. Se você tem uma vida consagrada, você vai influenciar para que outras vidas também sejam consagradas. Então, irmãos, a boa influência qualifica a vida, dá sabor à vida, dá sabor à vida. Uma vida que não recebe uma boa influência, uma vida que não recebe a influência do Evangelho, é uma vida que não tem sabor na sua vida, é uma vida que vive uma situação angustiada, sempre feliz, sempre satisfeita, né? Nada está muito bom. Mas uma vida que é influenciada pelo Evangelho tem uma qualidade de vida que depende das circunstâncias. Está sempre vivendo bem, está tudo bem, né? Lembra daquela mulher, se me falha a memória, a sunamita, que ela não tinha filho, aí o homem de Deus orou, ela teve um filho, esse filho morreu, né? Aí ela foi atrás do profeta, meu filho morreu, né? E a turma encontrava com ela e perguntava: tudo bem, acabou de perder um filho, tudo bem. Quer dizer, aquela mulher, assim, era tão espiritual que estava tudo bem, até chegou o profeta, conversou com o profeta veio e resolveu o problema e acabou ressuscitando o seu filho. Mas eu quero dizer o que com isso? Dentro de uma situação tão ruim que é perder um filho, imagina, como é que está? Tudo bem. Esse controle vem da onde? Do Espírito, né? Que controla. Tudo bem, claro que ela não estava bem, mas ela se expressava bem, sem expressar nenhum desespero, né? Como crentes devemos ser influentes para o bem, influenciar as pessoas para o bem. O Senhor espera isso de cada um de nós. O Senhor espera de todo filho, de todo crente, de todo servo, que seja influente, faça influência para o bem, né? Influenciar as pessoas para o bem. Então, em primeiro lugar, irmãos, a influência ela é preservadora, preserva o caráter, não é? Em segundo lugar, ela é salvadora. Diz lá 1 Pedro: semelhantemente vós mulheres, ali a situação entre o lar, né? Mas se encaixa aqui nesse contexto. Semelhantemente vós mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, ou seja, a mulher que tem um esposo crente, serve para o oposto também, não é? Às vezes, de repente, o marido é crente, mas a mulher não é, não é? Mas dentro daquele contexto que o homem, o que ele falava, a mulher geralmente seguia, não é? Mas, nesse caso, o marido não crente, não é? Diz lá: para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, você fala de Jesus, mas não quer saber da sua palavra, não quer dar ouvido a você, não é? Não obedece a palavra, sejam ganhos sem palavra, pelo procedimento de suas mulheres. Então Paulo aí está aconselhando, né? Aconselhando. A má influência com certeza leva à perdição, mas a boa influência leva à salvação. Veja bem, Paulo está dizendo: olha, tenha uma vida de tal maneira a influenciar o seu marido. Você fala para ele, mas ele não te dá ouvido. Ele não compreende aquilo que você fala. Então viva de tal maneira que o seu estilo de vida possa influenciar a ele tomar uma decisão ao lado de Cristo, né? Então, o marido descrente
pode mais facilmente ser ganho para Cristo. Se vê o cristianismo, se vê a sua esposa agindo conforme o cristianismo ensina. Então é mais fácil dele absorver o cristianismo puro através do testemunho dela, da sua qualidade de vida, do que ouvindo ela. Como diz o texto, é o marido que não quer dar ouvido, ele não está interessado, ele não entende o evangelho e não quer dar ouvido para você. Isso serve para o marido também que tem a esposa não crente, né? Mas o texto aqui está falando de esposa. Então, mulher, né? Ganhe o seu marido sem palavra, ele não te ouve, ele não dá crédito para a sua palavra. Então você pode influenciar com o seu bom testemunho. É isso que o Senhor está falando, né? Com o agir do evangelho, uma vida correta na vida da esposa. É mais fácil de ser converter dessa maneira do que apenas ouvindo, porque ele não quer ouvir, ele não está interessado em ouvir, né? Então, quer dizer, a esposa acaba vivendo de tal maneira a influenciar o marido a tomar uma decisão ao lado de Cristo. É isso que o Senhor está dizendo. A boa influência, então, é salvadora. Salvadora. A boa influência é salvadora. Quem vive o evangelho na prática pode influenciar para a salvação, com os seus atos, testemunhos, né? Ou seja, os nossos atos e os nossos testemunhos falam até mais alto do que as nossas palavras, né? De repente a pessoa fala, mas não tem um testemunho, e a gente ouve muito isso, né? Olha, fulano fala, mas não tem um testemunho. Não quero ser crente como aquela pessoa que é crente. Quem já não ouviu alguma coisa dessa forma? Mas quando a pessoa tem um testemunho, opa, aí tudo muda. Eu me lembrei aqui de uma coisa que eu já disse aqui muitas vezes repetidas, mas não quero aqui me exaltar por conta disso. Eu quero dar um testemunho da minha vida, simplesmente porque eu ouvi uma coisa que não esperava nem ouvir, não é? Porque eu estava lá no hospital de Pariquera, isso faz muito tempo, e tinha uma jovem, uma senhora de cadeira de roda, ela estava de alta para vir embora para Jacupiranga, e eu de Jacupiranga estava esperando uma ambulância, e estava esperando há muito tempo lá. E eu falei, eu não posso levar essa senhora no meu carro, eu vou para Jacupiranga, eu levo, né? Eu falei, não, você não pode, ela só pode ir de ambulância. Tá. Para mim morreu ali. O rapaz perguntou, você é evangélico? Eu falei, eu sou. Só podia ser evangélico, quando você vê só um cara assim evangélico abriu o coração de dar uma carona para uma pessoa doente que não tinha como ir, esperando ali a ambulância. Eu não estou dizendo para me exaltar, eu estou dizendo isso porque é um gozo no coração, sabe? Poxa, eu não falei que era evangélico, não disse nada, eu só ofereci uma carona. Eu estou dizendo isso em nível de exemplo apenas, porque nós estamos falando de boa influência, né? Só estou falando isso. Então, como aquela pessoa falou, poxa, olha aqui, né? Então eu falei, poxa, eu dei um testemunho ali, eu nem esperava, não estava falando com a intenção de dar testemunho, simplesmente senti no coração o desejo de oferecer uma carona, né? E aí aquilo foi lá no coração do atendente lá, então, poxa, você tem que ser evangélico para oferecer uma carona para uma pessoa nessa condição, né? Então é isso, irmãos, a nossa influência. Então, se eu fosse falar de Jesus naquele momento, ali não era um momento oportuno, talvez alguém nem fosse me ouvir, não queria me ouvir naquele momento, mas um testemunho, é isso que eu quero dizer. Eu não digo isso para exaltar a minha vida, não, nada disso. Eu quero dizer como em nível de exemplo, né? Que em muitos momentos da nossa vida, o nosso testemunho, a nossa qualidade de vida fala muito mais alto do que a nossa própria palavra. É isso que estamos aí pensando, né? Irmãos, Paulo chama a atenção, foi chamado para pregar para os gentios, ele chama a atenção, quer chamar a atenção do seu povo. Olha lá, então Paulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Então diz ele lá em Romanos 11:14, para ver se de algum modo posso incitar a emulação da minha raça e salvar alguns deles. Ou seja, eu disse que a boa influência também é salvadora. Então veja bem, Paulo pregando para os gentios, ou seja, o povo que não é o seu povo, emulação quer dizer ciúme.
Então Paulo estava ali, eu estou tentando criar um ciúme no meu povo, para que ele sinta desejo de também abraçar o evangelho. Então Paulo pregava para os gentios, todo aquele que não é judeu, né? Então Paulo tinha no seu coração o desejo, eu quero provocar um ciúme nele, eu quero influenciar o meu povo, a minha raça, ele fala minha raça, o meu povo, a ser salvo também. Então Paulo estava pregando para os gentios, e no coração de Paulo estava, puxa, os gentios que nunca pensavam em Deus, que não tinha conhecimento de Deus, porque até então só os judeus, né? Então, gentios se convertendo, agora falando em nome de Deus, com um procedimento diferente, porque o procedimento do gentio totalmente diferente dos judeus, um povo pagão, mas agora há uma mudança por receber o evangelho. Então Paulo fala, eu prego para esses gentios, esperando criar um ciúme no meu povo, para que eles também queiram receber o evangelho. Se você ler todo o texto de Romanos 14, você vai entender que Paulo está dizendo isso, que ele tinha uma preocupação pelo seu povo, porque não era convertido e estava então sem salvação. Então, irmãos, Paulo pregava para os gentios e queria com isso influenciar o seu povo, né, a ter compromisso com Deus. Então a pergunta de Deus para cada um de nós é: você está influenciando aonde você vive? Você está influenciando o seu parente que não é convertido? Você está influenciando o seu vizinho, o seu amigo, onde você trabalha? Você traz algum tipo de influência com o seu testemunho? Você pode olhar, mostrar para o mundo que você é uma pessoa diferente, uma pessoa santa, com os seus atos, da forma como você vive, como você procede. Então Deus está esperando isso de cada um de nós, porque diz ele, seja o sal da terra, seja o sal, seja o sal. Se o sal não tiver a capacidade de salgar, então não presta para nada. Para que é o sal? O sal é para salgar. Se ele não está salgando nada, então não presta para nada, né? Então ele seja o sal, né? Então o Senhor espera isso de cada um de nós, ter uma boa influência no nosso lar, onde nós convivemos, onde trabalhamos, enfim, né? Em terceiro lugar, irmãos, a boa influência ela é inspiradora. 2 Coríntios 9, 2. Porque bem sei a vossa prontidão, pela qual me glorio. Veja bem, Paulo está escrevendo a segunda carta para a igreja de Corinto, tá? Veja bem o que ele diz aí. Porque bem sei a vossa prontidão, pela qual me glorio de vós perante os macedônios, dizendo que a Caia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Ou seja, tem o quê? Influenciado muito. Ou seja, o zelo da igreja de Corinto, aquele zelo que tinha por Deus, o compromisso com Deus, estava estimulando a muitos. Agora veja bem, essa igreja foi também estimulada. Eu vou ler um texto que não está lá, irmãos, que é a correlação dessa situação aí, em 1 Coríntios, capítulo 9, é do versículo 1 ao versículo 14, mas não vou ler todos, não, vou ler só alguns versículos para que os irmãos possam entender, né? Versículo 1, por exemplo: não sou eu, porventura, livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho, meu Senhor? Então havia falsos pregadores por ali, estavam aí trazendo uma influência má para a igreja de Corinto. Então estava colocando em dúvida aí, não é, o apóstolo Paulo, se ele de fato era apóstolo. E Paulo fala: vocês são fruto do meu trabalho, eu que preguei para vocês, vocês agora são crentes porque eu preguei para vocês. Vocês esqueceram disso? Seria mais ou menos isso, né? No versículo 2: se eu não sou apóstolo para outrem, certamente sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então vocês são igreja porque eu preguei para vocês. Vocês são o selo.
Por que estou duvidando do meu ministério? Seria mais ou menos isso. Porque aquela igreja era uma igreja mesquinha, não queria sustentar o obreiro de maneira nenhuma. Veja bem, Paulo diz aí na sequência, versículo 4, por exemplo: não temos nós o direito de comer e beber, ou seja, não somos pregador do evangelho, não temos o direito de comer e beber, não é? Diz aí o versículo 6, depois os irmãos, se quiser, capítulo 9 de 1 Coríntios, tá bom? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar, ou seja, trabalhar no serviço secular, que Paulo fazia a tenda, eu tenho que trabalhar para me sustentar, quer dizer, só eu e Barnabé não temos esse direito de viver do evangelho. E ele vai na sequência, né, falando, o soldado que vai à guerra, ele não vai trabalhar na guerra, ele é sustentado por quem manda ele, e vai. Aí no versículo 14 fala: o Senhor dedou quem prega o evangelho, vive do evangelho. Por que Paulo estava dizendo isso? Porque aquela igreja era mesquinha, estava fazendo Paulo sofrer e Barnabé sofrer. Se você ler a sequência, vai dizer: olha, nós recebemos aí salário de outras igrejas que nos pagaram para pregar para vocês, e vocês estão duvidando do meu ministério? Se vocês são igreja, não foi eu que preguei para vocês? Vocês não se converteram porque eu preguei para vocês? Essa era a situação da igreja de Corinto. Essa é a primeira carta de Paulo à igreja aos Coríntios. Cerca de um ano, mais ou menos um ano, vem a segunda carta. Está vendo a influência de Paulo naquela igreja? Porque bem sei a vossa prontidão. Então, mudou. Agora a igreja estava pronta para ajudar, a igreja estava pronta para chegar junto do evangelho. Diz lá, ó, porque sei a vossa prontidão, pelo que me glorio. Então Paulo estava derramando o seu coração para aquela igreja, mas agora ele se gloria de vós perante os macedônios, outra região, né? Dizendo que a Caia está pronta desde o ano passado, pelo trabalho da igreja de Corinto, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Está vendo aí? Cerca de um ano, mais ou menos, era uma carta para aquela igreja. Cerca de um ano agora é uma carta de, vamos colocar assim, elogio. Vocês estão prontos, vocês são zelosos, vocês estão estimulando a muitos, ou seja, vocês foram influenciados e agora estão influenciando a muitos outros. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Paulo influenciou aquela igreja, e agora aquela igreja está influenciando a outro. Agora Paulo diz do zelo, né, do estímulo de muitos. Irmãos, se somos compromissados com o reino de Deus, devemos também estimular outras pessoas ao evangelho. Isso é muito mais importante do que cobrar espiritualidade. Tem muito crente que não sabe ser influente, fica cobrando dos crentes menos favorecidos, cobrando dos crentes mais fracos. Nós temos que influenciar, ser exemplo, como diz Paulo: olha para mim, imita a mim, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós temos que influenciar, viver de tal maneira que possamos ter a ousadia de dizer: viva como eu vivo, que você vai servir a Deus. É isso. Influenciar, não podemos cobrar muito, né? É claro que também não podemos deixar a pessoa muito à vontade, sem nenhuma cobrança, mas o objetivo não é cobrar aquela pessoa que não tem condição de corresponder com a cobrança. Então temos que ajudar. Agora, quando o crente é espiritual, fala: meu irmão, o que está acontecendo? Aí muda tudo. Agora aquele crente que é fraquinho, então temos que influenciar. Olha para mim, meu irmão, vamos lutar aqui, vamos trabalhar ali, vamos influenciar para que haja aí um crescimento espiritual. O Senhor espera isso de cada um de nós. A boa influência, então, irmãos, ela é inspiradora, né? Inspiradora. Irmãos, a boa influência, ela é, como diz o Senhor Jesus em João 7,38, aquele que crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, vai além. Então nós temos que viver uma espiritualidade que possa contagiar aquele que vive presente da gente, vive no nosso meio, não é isso? Irmãos, a boa influência, ela é evangelizadora.
diz assim, Paulo também, e vós tornastes imitadores nossos e do Senhor. Olha só aí, vocês tornaram imitadores nossos. Ele está dizendo nós porque Paulo está ali, Paulo está escrevendo para essa igreja, deixa eu ir lá para achar aqui, o primeiro versículo, Paulo, Silas e Timóteo, né? Por isso está usando assim no plural. E vós tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia. Nós estamos falando de boa influência, modelo, tornar-se modelo para que as pessoas copiem. Porque partindo de vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se divulgou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma, né? Então vocês já falaram tão bem acerca do Evangelho de Deus que nós não precisamos acrescentar nada, né? Então os crentes de Tessalônica imitavam a Jesus e os apóstolos, né? À medida que o Evangelho, que eles recebiam o Evangelho de uma forma positiva, né? Eles iam pregando, recebendo, e aquilo que ia recebendo o Evangelho de uma forma positiva também ia transmitindo para os outros, né? Como diz ali o texto, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. Aquele povo ali, né, estava influenciando os seus ouvintes. É assim que devemos proceder, irmãos, mesmo dentro da tribulação, como diz ali o versículo 6, né? E vós vos tornastes imitadores do nosso Senhor, nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, situação difícil, complicada, com gozo no Espírito, de sorte que vos tornasse modelo para todos os crentes. Então, olha, que tal o Senhor olhar para nós, para cada um de nós, e ver que cada um de nós serve de modelo para os crentes? Olhe para dentro de você e pergunte: Senhor, eu sirvo de modelo? A maneira como eu vivo, como eu procedo na sociedade, eu sirvo de modelo? Eu sirvo de modelo de crente? Eu posso dizer para o mundo: olha, imitem o meu estilo de vida que vocês vão estar bem com Deus. É isso que o Senhor espera de cada um de nós, né? A influência evangelizadora vem do crente que serve de modelo. De sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Nós vamos ter aí vamos colocar na nossa língua, nossa linguagem, moral para evangelizar, se nós servirmos de modelo. Se o crente não serve de modelo, na nossa linguagem, ele não tem moral para falar de Cristo. Não é isso? Então, nós devemos ser modelo. Falar de Cristo e alguém entender: eu sei porque aquela pessoa fala de Cristo. Olha para aquela pessoa, veja como é diferente. Olha o seu jeito, a sua forma de ver, de falar, de pensar. Porque esse povo aí era gente como nós. Não era gente especial. Pecadores como nós. Mas diz: de sorte que vos tornaste modelo. Quem sabe o Senhor Jesus possa falar para a Igreja Batista do Jardim Brasília: olha, vocês são modelo. Vocês são um modelo de crente que serve a Deus. Isso com certeza traria muita alegria ao coração do Senhor. O Senhor olhar para nós e dizer: olha, vocês do Jardim Brasília,
eu me alegro. Vocês são um modelo de crente. A influência evangelizadora vem de crente assim, que é modelo, né? Os irmãos de Tessalônica estavam agora sendo modelo. Todos os lugares estavam vindo. Porque partindo de vós, fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia, na Acaia, mas também em todos os lugares. Daquele tempo até então, né? É claro que naquela época não veio no Brasil, né? Mas dentro daquele contexto, em todos os lugares se ouviu falar, não somente da Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se divulgou de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma, né? Então nós temos que divulgar a nossa fé em todos os lugares, onde nós habitamos, onde nós passeamos, onde nós estivermos e aonde nós não estivermos fisicamente, podemos divulgar através da nossa campanha de missões. Nós temos os nossos missionários espalhados por todo o mundo pregando o Evangelho. Então que a nossa fé seja conhecida no mundo todo quando nós fazemos uma oferta para missões, seja ela mundiais, nacionais, estaduais, regionais. A nossa fé está sendo conhecida em todo o mundo. É isso que o Senhor espera de cada um de nós, né? Então, irmãos, a boa influência é evangelizadora, né? Paulo influenciou os irmãos de Tessalônica e agora esses irmãos estão influenciando outros. É assim que funciona o Evangelho, né? Você influencia alguém se converte e aquele que se converteu vai influenciar outro. É assim, o Senhor espera isso de cada um de nós. Concluindo, irmãos, o Senhor espera que sejamos crentes influentes. O que diz o Senhor? Se o sal não salgar, para que serve? Eu acho que hoje, com a técnica que existe, não acontece mais isso. Acho que o sal não perde a sua capacidade de salgar. Eu não sei, estou dizendo isso, não sou especialista nesse assunto. Mas naquela época, talvez pela qualidade do sal, talvez não fosse refinado, sei lá o quê. Então acontecia dele perder essa qualidade, dele perder esse teor de salgar. Então, se o sal não salga mais nada, para que serve? Se a função do sal é salgar, não é? Então não serve para nada mais, né? Então o Senhor está dizendo, olha, se o sal não salga, para que serve? Então, fazendo uma comparação de nós, né? Nós precisamos servir ao Senhor. Nós falamos que somos céu, precisamos servir ao Senhor, precisamos salgar, dar sabor a esse mundo sem sabor, né? Trazer aí a palavra que livra o mundo da corrupção. Jesus convida você para influenciar em sua casa e no mundo aonde você vive. Seja influente, sendo um exemplo a ser imitado. É isso. Como é que você é influente? Como é que você é uma pessoa influente, pastor? Você vai ser influente sendo um exemplo a ser imitado. Você vai ser influente tendo um testemunho, uma qualidade de vida que mostra que você de fato é um filho de Deus e se comporta como um filho de Deus. E dessa forma que vão influenciar, em especial aquelas pessoas que não dão ouvido para a gente. Quando dão ouvido, amém, você fala, mas não são todos que dão ouvido. Não são todos que dão ouvido. Então você tem que influenciar através do testemunho, do seu compromisso com Cristo. Vou aproveitar aqui e dar um exemplo de algo que já falei aqui na igreja há algum tempo atrás. Muito tempo faz isso. Quando uma jovem casada me perguntou, convertida evidentemente, perguntou, pastor, até onde eu tenho que ser submissa ao meu esposo? Como esposa, né? Porque ele me convida para ir a bailes, né? Lugar onde tem danças, né? E agora, eu tenho que ir sendo submissa a ele? Eu falei, não, você tem que ser submissa ao esposo desde quando não confronta Deus. Confrontar Deus, não. Tem que ser submissa desde que não confronte Deus. E o certo é você não ir no baile. Não vai. Você não pode proibir ele de ir. Não vai.
Aí passa um tempo, essa pessoa me diz: olha, pastor, ele foi uma vez sem mim, mas logo voltou, falou que não fazia sentido estar lá no baile sem mim, né? Amém, amém. Depois a pessoa acabou se convertendo, né? Não sei como é que anda agora, porque já não está em nosso meio, faz muito tempo isso, não é? Não sei mais como está, mas enfim, o casal acabou se convertendo. Agora, se a mulher fosse: não, eu sou submissa, eu vou para o baile, porque ele vai, eu tenho que acompanhar também. Então estavam os dois caídos, né? E depois ele ia dizer: tá vendo, você foi comigo no baile, agora está me cobrando para quê? Quer que você seja crente se você foi comigo no baile também? É apenas um exemplo, é apenas um detalhe, né? Então, quer dizer, a mulher tem que ser submissa desde que não confronte Deus, né? Entendeu? Então, contribua para que vidas sejam transformadas. Isso é ser influente. Isso é ter uma boa influência onde quer que você esteja, para a sociedade lá fora, no lar, no trabalho, onde quer que você esteja. Tenha uma boa influência. Como? Tendo um bom testemunho, uma qualidade de vida que de fato honre e glorifique o nome de Deus. Ou seja, contribua para que vidas sejam salvas. Como? Com a sua qualidade de vida, com o seu bom testemunho. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Nós olhamos aí várias situações na Bíblia em que Paulo chamava a atenção, por exemplo, dos coríntios, que era complicado, e depois aquele povo acabou sendo transformado. Vemos aí a última igreja aqui mencionada, os Tessalônica, que estava aí sendo modelo para o mundo da sua época, né? Então, irmãos, que Deus nos ajude para que cada um de nós seja de fato um modelo a ser seguido, né? Um modelo que honre e glorifique a Deus, e que através da nossa vida, do nosso estilo de vida, possamos influenciar a pessoas a aceitar o Evangelho também e desfrutar da salvação em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.